Eu sou Rose Marie Gendre, nascida em Santiago, no Rio Grande do Sul. Meus primeiros anos escolares foi num colégio religioso. E, posteriormente, eu cursei um colégio público, cursei magistério, novamente num colégio particular, uma excelente educação das irmãs. Antigamente era o Colégio Medianeira, agora é o Grupo Teresa Verzeri, e cursei letras numa extensão da Faculdade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou a segunda filha de uma prole de 8. Família tradicional, educação patriarcal, casei com 18 anos e posteriormente, em 1975, nós viemos para Dourados. Fazendo um retrospecto da educação familiar, eu posso dizer que na minha casa havia livros para todo lado. Meu pai tinha uma biblioteca completa. Os vendedores de livro que chegavam na cidade já procuravam meu pai. E nós sempre fomos muito estimulados a ler e a estudar. Tirar melhores notas não era mérito, era obrigação. E eu sempre fui extremamente estudiosa. E tinha uma ligação muito grande com a minha professora de português. Na época chamava-se Irmã Clélia. Ela me valorizou muito nessa área de resumo de livros, de criação de textos. Foi marcante o meu conhecimento de língua portuguesa através dela. Chegamos em Dourados em 1975. Meu marido fez parte da leva de gaúchos que vieram plantar no estado. E posteriormente nós fomos para o norte, nessa coisa de procura de terras. Nós residimos 3 anos e meio em Pontes de Lacerda. Lá eu comecei como diretora de escola, implantei a pré-escola e criei, junto com uma equipe maravilhosa, um curso de magistério, que foi significativo, extremamente significativo para as pessoas. Lá eu tive meu 3º filho, o Érico, e por conta do clima, ele adoecia muito, e nós decidimos residir em Campo Grande, em 1980. Meu pai, minha mãe, alguns irmãos solteiros já residiam em Campo Grande, e outros familiares também. E 6 meses depois da nossa chegada, meu pai faleceu. Aí foi muito complicado para a família a morte do patriarca, eu chamo de patriarca, né? E nessa coisa de ficar meio perdida, eu decidi fazer o que eu sabia fazer: lecionar e estudar. Aí eu comecei a trabalhar no Colégio Dom Bosco, em 1980. Comecei trabalhando com séries iniciais, 3ª série. E paralelo a isso, eu havia prestado vestibular para psicologia, aí eu cursei psicologia. Como o curso era 2 períodos, eu trabalhava um período, ficando fora de casa, muitas horas do dia, com 3 filhos. Foi bem complicado. Mas parece que nessa fase a gente não percebe, as preocupações, as dificuldades. E eu posteriormente ocupei cargos no colégio, cargo administrativo, trabalhei com pastoral e permaneci lá até 1993. Cursando psicologia, eu me senti na obrigação de aproveitar o conhecimento. E em 1987 abri o primeiro consultório. Aí eu tive atendimento clínico em diversos lugares em Campo Grande, junto com colegas, com neurologista, muitos consultórios. Numa época que a psicologia
ainda era motivo de muito preconceito. Não era fácil ser psicóloga, né? E atuei na parte clínica, psicoterapia, de 1987 até o ano passado, até 2020. E ainda esporadicamente eu atendo uma paciente antiga que eu já conheço a história de vida. Aí, como é que entra a literatura na minha vida? Eu comecei a ficar muito angustiada com conteúdos e também com esse desejo de compartilhar. Então, a partir desse desejo, eu comecei a fazer anotações. Meu primeiro livro foi manuscrito. E eu me incomodava com algumas situações de pacientes, que eu mais atendia mulheres. Elas não queriam sair daquela condição de depender dos maridos, e eu lutava muito por uma autonomia. Então eu atendia muitos casos de depressão, mas eram senhoras, donas de casa, sem perspectivas. E aí eu fiz um paralelo com a história da Bela Adormecida com a Mulher Adormecida. E foi o meu primeiro livro, anotações simples, mas que teve muita aceitação porque foi fundamentado na experiência, fundamentado em conclusões. Meu primeiro livro, destinado ao público feminino, é esse aqui, Bela Adormecida, Mulher Adormecida. Foi feito pela editora Life e ele tem ilustrações. Cada comecinho de capítulo aborda um tópico. Por exemplo, a importância de ser mãe. Aí eu faço um paralelo com a Bela Adormecida, se ela foi uma boa mãe. Uma questão que continua muito atual. Esse livro foi de 2009. Ter ou não ter filhos? Então, eu tenho uma devolutiva muito positiva desse texto meu. E essa aqui é uma segunda edição. Agradou bastante. E uma paciente minha se interessou pelo material manuscrito e ela providenciou a publicação. Mas a primeira não foi de qualidade, né? Aí eu negociei com o senhor Walter e fizemos uma segunda edição. Paralelo a isso, eu comentei com alguém: eu tenho tanto conteúdo que eu gostaria, mas eu não posso identificar pacientes. Aí a pessoa me disse assim: faça um romance, coloque os conteúdos na forma de romance. E eu tinha uma ideia de trabalhar conceitos de classe alta e pessoas pobres. Aí me ocorreu de colocar duas senhoras na mesma condição, de maridos em condição terminal, num hospital. As duas se conhecem e travam algum conhecimento. Aquela que é muito pobre idealiza a vida da rica e se projeta, ela quer ser igual, né? Então, morte, porque ele começa com morte, né? Vida, após a morte acontece uma revolução na vida de todos. E sonhos, alguns sonhos que a pessoa aciona na medida que ela tem acesso ao dinheiro ou que ela tem a liberdade. Então é um romance contemporâneo que eu gosto. E eu tinha muita vivência, muitos conceitos, muita observação da família italiana, né? Especialmente da família do meu marido. Aí eu quis contar a trajetória de alguns gaúchos que vieram, na verdade se espalharam, né, pelo Brasil todo. Aí eu escrevi Assim Era no Princípio, porque é a partir de uma colônia de italianos. A protagonista Vitória, ela não casa, não quer casar para
cuidar dos familiares, especialmente da mãe. A mãe, eu me espelhei muito numa pessoa da nossa família, uma pessoa muito divertida. Eu me espelhei para criar a personagem da mãe, e se presta muito para análise psicológica, porque a Vitória tem uma relação de amizade com o cunhado, que na verdade é uma alma gêmea. Só que ele foi o aventureiro que ela não conseguiu ser. Muita fundamentação psicológica nesse livro. E em 2009 eu fui para um congresso no Rio Grande do Sul, para um congresso na URGS. Aí eu tomei contato com a cultura do Sul, que eu abandonei aos 25 anos, 24 anos, e eu não tinha muita consciência, né? Aí eu retomei todo esse tempo depois, e na URGS adquiri livros e achei muito interessante. E percebi o quanto que eu não sabia da cultura do Sul. Aí eu voltei com a intenção de escrever um livro sobre a Revolução Farroupilha, no estilo da Casa das Sete Mulheres. Adquiri um livro, li. Aí eu tinha a ideia que eu faria uma trilogia, mas acabou sendo um livro só. E eu digo que é a minha obra-prima, porque ele é um livro de época e eu abordo a escravidão, a condição do sul do Brasil na fronteira, quando não tinha limites definidos, o que era de Portugal, o que era da Espanha. Eu pesquisei palavras do sul, maneira de falar, e eu relato, em última análise, a paixão de um fazendeiro, que seria um estancieiro, porque lá se falava estância, por uma escrava bondosa. E tem uma personagem que eu gosto muito, que eu me espelhei em alguém daqui do Mato Grosso do Sul, para criar essa personagem. E o livro ele tem um final surpreendente. Posteriormente, eu fiz uma oficina literária com a autora da Casa das Sete Mulheres. Foram muitas aulas para produção de texto de época. Aí eu corrigi textos com ela, e essa aqui já é uma segunda edição, revisada. Então, com esses aqui, eu completo uma série de 3 livros para adultos. Participando de uma palestra, alguém nos disse que tinha muito campo para livro infantil. E eu disse assim, eu não tenho capacidade de escrever livros infantis, porque eu só lido com adulto, minha formação clínica é para adulto. Aí me fizeram um desafio, e eu escrevi esse livro. Eu sentei, me veio a ideia e eu saí do computador com o livro pronto. É um livro um tanto místico, ele fala de anjos que resolvem morar na Terra. E que eles chegam com talentos especiais. E seria uma abordagem que não foi minha intenção, analisaram, das crianças índigo, as crianças que já nascem com alguns talentos. Eu gosto muito desse livro. Posteriormente, para eu participar eu escrevi esse livro, Cativeiro Nunca Mais. A editora foi muito feliz na escolha das fotografias. Esse livro foi publicado com um projeto do FIC, e nós fizemos 1000 exemplares. Eu tenho 3 ou 4. Eu acho esse livro fabuloso. Fiz muita palestra, fui em escolas, fui em Bonito, na feira. Esse livro circulou muito. É um livro encantador. Eu tenho um terceiro, que é uma fábula,
mas eu não tenho nenhum exemplar. Também foi produzido a partir de projetos do FIC, Fundo de Investimento em Cultura. Eu tive 4 projetos aprovados, 3 pelo FIC e 1 pelo FEMIC. Esse anterior que eu mostrei aqui foi um projeto do FEMIC, com 1000 exemplares também. Posteriormente, eu escutei uma história de uma senhora sobre a filha que havia sido raptada e levada para a Itália. Aí eu resolvi escrever um livro para adolescente e finalizei com 3 livros para adolescentes também. E aí eu pesquisei sobre a máfia, algumas coisas assim, fruto de muita pesquisa, Em Busca de Mim. É uma adolescente que foi raptada, não sabia a sua origem, residindo na Itália. Ela começa pesquisas na internet e encontra a mãe no Brasil. A mãe é usuária de droga, ela conhece a Cracolândia e ela se torna uma artista famosa, que pinta só animais e paisagens do Brasil. Também tem um final surpreendente. Uma situação que me incomodava muito era a gestação na adolescência. Aí eu resolvi escrever, não era o momento certo. Nesse meu livro, todas as personagens são femininas. É a menina que engravida com 14 anos, os sonhos que ela abandona, a mãe que é separada, que luta para educar os filhos sem um companheiro. Então, também fui para a escola, fiz palestras. Esse aqui foi uma autopublicação que teve muita aceitação. Incomodada com o número de suicídios de adolescente, eu publiquei esse aqui, Vamos Falar sobre a Vida. É um livro bem realista, é um livro muito triste, que conta a história de vida de uma adolescente depressiva, um pai muito ocupado, um professor muito correto, uma mãe imatura, e eu faço uma abordagem sobre o suicídio. É uma produção da editora Life e eu tenho pouquíssimos exemplares, mas eu acredito que mereceriam uma nova publicação com uma tiragem maior. E voltando à minha formação, eu escrevi 3 livros, sempre 3, né? Na área, esses livros são com fundamentação psicológica bem mais séria, em algum lugar do meu passado. Nesse aqui eu abordo a questão da terapia de vidas passadas, a violência verbal contra a mulher. E eu tenho um segundo também de abordagem psicológica que eu não trouxe no momento, e um terceiro que já está com a editora, que eu gostei muito, sobre colegas do curso de psicologia que se reencontram. E nesse reencontro resgatam o passado, as amizades, e tem muita fundamentação psicológica. Eu participo todo ano de uma antologia na cidade que eu nasci, Santiago. Já é a 3ª vez que eu participo com contos. Esse livro aqui tem um conto meu. Eu tenho mais 2 dessa série Infinitamente Mulher, que é da cidade onde eu nasci. Posteriormente, eu participei talvez de 4 ou 5 antologias. Eu só trouxe 2. Essa aqui eu gosto bastante, sobre a professora Maria da Glória Sarrosa.
Eu tenho 2 contos que eu gosto muito, que estão nessa publicação, organizado pela professora Silvia Sesco. E nesse aqui, Prosas e Segredos da Morena, eu também tenho o primeiro conto publicado, baseado numa personagem real, uma senhora mendiga, acumuladora, que era minha vizinha e que eu ajudava, ouvia, e eu escrevi um conto sobre Maria. Eu tenho muitos contos em que a personagem se chama Maria. Tem um outro que não está comigo, que é um livro infantil, organizado pela professora Ana Maria Bernardelli, que eu conto a história dos meus 2 netos. As historinhas muito singelas, eu gosto bastante. Então, faltando talvez 5 livros, são esses que eu publiquei até o momento e aguardando o próximo, né? Que se chama Unidos na Diversidade. A capa está muito interessante, espero ter em breve o livro pronto. Com relação à minha produção literária e à comunidade, eu já fiz muito. Mesmo no Colégio Dom Bosco, eu tinha um trabalho de palestras, tinha orientação profissional, um trabalho junto ao teatro, um trabalho bem extenso nessa área. E também eu participava da pastoral no sentido de palestras sobre educação de pais e filhos, fui da escola de pais. Eu participei também muito em palestras para acadêmicos, palestras na Polícia Federal, eu também fiz palestra no Tribunal de Justiça, fiz algumas palestras nesse sentido. E também, através da Fundação de Cultura, inclusive como contrapartida, eu fui muito a escolas, tanto fazendo palestras, quanto distribuindo livros. Eu não tinha essa preocupação de ter lucro com os livros, produto de concurso, de seleção, não tinha essa preocupação, não era para ganhar dinheiro, era para ter o livro e fazer com que chegasse ao seu leitor. A minha produção literária é extremamente diversificada, como já deu para perceber. Tanto eu posso escrever para adulto, para adolescente, para criança. A minha última fase agora, eu estou escrevendo contos. Muitos já foram publicados em diferentes antologias, mas eu tenho já um próximo livro pronto com 22 contos. Eu diria que a minha produção é de fácil leitura. As crianças gostam muito. E eu tenho a preocupação, quando é um livro para mulheres, são aquelas mulheres que não chegam até os consultórios, elas não farão terapia. Então, dessas eu já tenho um retorno. Recentemente, uma me disse que se identificou muito com o meu livro, no aspecto violência contra a mulher, machismo. Ela sofre muito, ela toma remédios, é uma pessoa bastante destruída. E ela me fez esse comentário, que ela se identificou muito com esse aspecto do meu livro. O meu livro é amplo, mas essa foi a sua identificação. Agora, alguns escritores são assim profissionais. Eles fazem cursos, eles querem ter sucesso e se programam. Eu acho que esse tipo de literatura é muito vazio. Eu procuro escrever a minha vivência, o que eu sei, e também sem a preocupação, vai agradar, não vai agradar, porque eu acho que se a gente tiver essa preocupação, ele perde muito em qualidade. E outra coisa que eu percebo muito é a qualidade, tanto que eu continuo estudando. Eu continuo estudando, lendo. Eu não diria que eu tive um
autor que me influenciou. Eu li muito Érico Veríssimo, tanto que o meu filho tem esse nome e nasceu no dia de nascimento de Érico Veríssimo, recebeu esse nome. Então, O Tempo e o Vento foi para mim um livro marcante. Agora, eu li muito. Nunca gostei de Jorge Amado, tem alguns que não me agradaram. Nunca gostei de Paulo Coelho, mas muitos autores foram marcantes para a minha formação. Eu acho que, em síntese, seria mais ou menos isso. Eu escrevo geralmente por inspiração, me vem à vontade. Eu quero relatar a vida de duas mulheres, sociocultural e economicamente diferentes. Quais são os valores, os pensamentos de cada uma? Eu quero relatar o meu conhecimento da cultura italiana. Mas, às vezes, a minha proposta, o meu estudo, eu pesquiso os nomes, pesquiso o sobrenome, mas, às vezes, o livro foge totalmente do meu propósito. Como aquele livro que eu escrevi sobre a escravidão, não era a minha intenção. Na interação, os personagens, eles têm vida e eles mudam o rumo. Eu tinha uma intenção, mas o rumo foi outro, mas satisfatório, muito mais satisfatório. Seria mais ou menos assim. Com relação à cultura, eu sou obcecada pelo estudo. Um dos meus grandes desejos, que eu comecei a estudar francês na escola e tinha uma grande frustração de não ter dado continuidade. Aí eu entrei na Universidade Federal, num programa chamado Progeli, estudei francês, concluí o curso e fiz o exame DELFI, o exame internacional, e fui aprovada. Eu continuo estudando francês, ouvindo música, eu vejo um filme e ponho o áudio em francês. Então, eu sou uma pessoa que nunca está satisfeita com o conhecimento. Atualmente eu tenho assistido muitas séries, mas eu pesquiso, eu estudo a série, eu estudo por bloco. Eu quero estudar sobre o fundamentalismo, eu quero saber como é a cultura em determinado país. Então eu pesquiso, assisto sobre aquilo que está me interessando no momento. Eu não gosto de cultura inútil, eu gosto de coisas fundamentadas, e continuo lendo muito. E eu também, antes da pandemia, participava de muitos lançamentos, muito de colegas, adquiria livros, fazia resenha, divulgava trabalho de colegas. Então, eu acho super importante essa união das pessoas que produzem cultura, o que é muito difícil. Eu também tinha começado a fazer pintura em tela na adolescência e abandonei depois do casamento. E retomei a pintura em tela aos 55 anos. Fiz uma grande quantidade de telas e as que mais me apaixonaram foram os girassóis. Eu pintei muitos girassóis. E com relação aos novos escritores, o que eu diria é que para produzir com qualidade tem que ler, não tem como. E tem que fazer cursos. Não tem essa de não precisa conhecer língua portuguesa. Precisa. A língua culta, ela é muito importante. E de preferência, escrever sobre o que você sabe, o que você conhece, o que você viveu. Eu não sou muito da fantasia. Recentemente até li alguma ficção, uma colega muito querida que fez uma fantasia interessante, eu gostei, mas eu não sou muito da fantasia. Participei de uma distopia, para nunca mais, também não gosto.
essa visão de futuro, esse negativismo, mundo destruído, não é um tema que me agrada, né? Inclusive eu tenho mais 2 participações em antologias, 2 nessa área que eu não trouxe, mas eu participei. Em relação à mensagem que eu poderia deixar para alguém, eu acho que eu não posso fugir da minha essência. Eu sempre fui extremamente responsável. Se eu peco é por excesso de seriedade, de responsabilidade, de pontualidade. A minha trajetória é na linha do feminino, do feminismo. Meu primeiro trabalho, meu primeiro TCC, foi Retrospectiva Histórica da Condição Feminina, em 1988, numa época que não existia nada registrado. Eu fiz uma pesquisa na Delegacia da Mulher, com relação à violência da mulher. E os arquivos existentes eram de assistentes sociais. E foi aí que eu fiz a minha pesquisa. E nesses anos todos de atendimento clínico, 98% da minha clientela foi de mulheres. Então eu posso dizer que eu tenho um conhecimento bem fundamentado, não teórico, da alma feminina, da condição feminina. E a minha primeira preocupação foi contextualizar como é a condição da mulher no país capitalista, a condição da mulher no país socialista, sempre contextualizando. Essa foi a minha preocupação. E quando eu soube que haveria uma academia feminina, eu achei a proposta fabulosa, porque as mulheres, elas precisam estar unidas. Eu não gosto de segmentos. Eu tive até problemas nessa área. Eu não gosto de formar guetos. Eu sou contra guetos, privilégios para guetos. Não. Mas a academia feminina, ela não tem essa proposta de ser isolada. É uma academia que está para a sociedade. São mulheres que se ajudam. E eu também participo da União Brasileira de Escritores, que tem uma filiação diversificada, tanto homens quanto mulheres. São as 2 entidades que no momento eu participo. E é interessante, é muito interessante, são aprendizados diferentes, né? Então eu diria para a geração futura que a vida tem que ser levada a sério. Nós não estamos aqui de brincadeira. E um dos meus propósitos sempre foi evoluir. E nesse sentido, tudo para mim é aprendizado. Eu vejo um filme, não está muito agradável, onde eu assisti, não terminei, uma cena me marcou muito. É um elefante cor-de-rosa tentando passar num espaço estreito e chorando. Então, essa visão desse quadro que foi comentado foi muito marcante para mim. Um elefante cor-de-rosa nas paredes cinzas e ele estava chorando, porque o espaço era estreito. E em alguns momentos da série fizeram referência à porta estreita da salvação. Então eu fiz essa citação da seguinte maneira: tudo é um aprendizado, sempre há um aprendizado. Mesmo que pareça negativo um fato, ele pode trazer um aprendizado.